gente aqui é o professor Luiz, professor de Química. A gente vai falar da nossa segunda função inorgânica, nosso segundo assunto aqui, que são as bases. Tá? A gente falou dos ácidos, a gente falou sobre as características, nomenclatura e classificação dos ácidos, e agora a gente entra no tema bases. As bases, elas atuam como agentes neutralizantes, as bases neutralizam os ácidos, tá? Elas têm características próximas dos ácidos comuns, né? Como algumas bases são tóxicas e corrosivas, que é o caso da soda cáustica, que é a principal ou uma das principais representantes desse grupo de funções inorgânicas. Elas vão formar soluções condutoras de eletricidade, tá? E também elas modificam a coloração de uma solução na presença de um indicador. Então, ela vai indicar quando há uma base ou quando há um ácido. Se tiver um ácido, ela vai reagir com esse ácido. E ela também tem uma classificação e a nomenclatura que a gente vai estudar. A principal representante desse grupo aqui é a soda cáustica, que é aquele pozinho branco, aquela substância sólida, que é usada aí para desentupir pias e privadas, tá? Então, a soda cáustica, que é o NaOH, é o hidróxido de sódio, é o principal representante das bases utilizada no dia a dia. A gente tem o hidróxido de amônio, que é esse aqui, o NH4OH, e o leite de magnésia, que é o MgOH2, que é usado aí para quando você está com azia ou acidez estomacal. As bases também são usadas nas indústrias, que é o caso do hidróxido de sódio, para fazer sabão, detergente, tecidos, etc. Tá? Então, qual é a definição? Como é que você vai caracterizar uma substância como base? Né? Você tem que saber essa definição, não é a única definição que vai ter para base, mas a definição que a gente vai usar para ser uma substância básica, ela tem que liberar um íon negativo chamado de ânion hidróxido, que é esse OH com um expoente negativo, chamada de oxidrila ou hidroxila. Então, se tiver hidroxila ou oxidrila, eu vou estar diante de uma base. Então, toda base ela vai liberar essa substância através da dissociação iônica. Nos ácidos, há a ionização. Aqui é uma separação através por meio dos íons, né? Você vai colocar água e a substância, né, a base, ela vai separar em duas partes. Uma parte positiva, que é o metal, normalmente é o metal que vai estar associado à oxidrila, e a outra parte é a oxidrila. Uma parte é positiva e a outra parte é negativa. Tá? Então, toda base vai ter que apresentar essa estrutura, um metal ligado a esse OH. Esse OH pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número. E esse número é justamente o expoente do cátion do metal. Tá? Então, para ser base, tem que ter esse OH aí, chamado de oxidrila ou hidroxila. As classificações da base, assim como os ácidos, você primeiro verifica quantas hidroxilas tem. Se tiver uma hidroxila, um OH, aí vai ser uma monobase. Se tiver 2, uma dibase. Se tiver 3, uma tribase. E assim, a gente tem a classificação com relação à presença de OH. A segunda classificação é em base. As bases, diferentes dos ácidos, elas são classificadas apenas em forte e fraca. Tá? Quando ela é forte, a separação dela é 100%, quase 100%. Então, a dissociação dessas substâncias, se ela chegar próximo de 100%, ela é uma base forte. Basicamente, a família 1A e 2A são as bases fortes. Tá? 1A e 2A, bases derivadas de metais da família 1A e 2A são bases fortes. A exceção é o hidróxido de magnésio. Tá? E as outras, que têm uma dissociação pequena, são bases fracas. Tá? Então, as fortes são da família 1A e 2A, a exceção é o Mg, o magnésio, e as outras são bases classificadas como fraca, a dissociação vai ser muito baixa. A solubilidade em água, eu tenho bases solúveis, pouco solúveis e praticamente solúveis. As bases solúveis são aquelas que são fortes nos gerais, né? A gente pode dizer assim, no geral. Família 1A e 2A, tá? São bases que vão ter uma solubilidade maior, e as outras têm solubilidade muito baixa ou insolúvel. Tá? Então, a exceção aqui é o hidróxido de amônio, né?
que ele é uma base fraca, mas ele é solúvel em água, tá? E a família 2A, eles são um pouco menos solúveis do que um A. Apesar de ser forte, né, com exceção do magnésio, eles vão ser menos solúveis do que a da família 1A. E as outras vão ser bases que não vão ter, são insolúveis em água, tá? E a gente chega na parte de nomenclatura. Você tem que saber quando é que é uma base e saber a fórmula molecular ou iônica da base, das funções inorgânicas, e saber a nomenclatura, tá? A nomenclatura das bases é um pouco mais simples do que a dos ácidos. Aqui você vai colocar o nome hidróxido, tá? Quando está falando de base, você começa falando do hidróxido e depois o nome do elemento que vai estar ligado a esse OH, que é o hidróxido, né? No caso, é um metal. Normalmente é um metal que vai estar ligado ao OH. Então vai ser hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de bário. A nomenclatura é bem mais simples. Eu tenho um outro tipo de nomenclatura, que é quando eu tenho bases que formam mais de um derivado, vamos dizer assim. Para um mesmo metal, eu posso ter dois tipos de bases, que é o caso do ferro, né, ferro 2 e o ferro 3. Quando isso acontece, né, aquela questão dos irmãos gêmeos, eu tenho que colocar o hipo quando ele tiver maior número de oxidação, que é a quantidade de OH que vai ter, e quando tiver menor você coloca oso. Então, nesse caso aqui, você tem uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então, ao invés de ser hidróxido de ferro, você pode chamar de hidróxido férrico ou hidróxido ferroso. Há também a possibilidade de você colocar hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Então, nesse caso aqui, você pode chamar esse FeO3 de hidróxido férrico, né? E esse aqui que é o FeOH2 de hidróxido ferroso. Ou também você pode chamar hidróxido de ferro 3 e aqui hidróxido de ferro 2. É uma coisa para o estanho, tá? Então, a nomenclatura das bases é um pouco mais simples do que a nomenclatura dos ácidos. As bases importantes, como eu já falei, é o NaOH, que é a soda cáustica. Ela é um pozinho branco, é um sólido que é solúvel. A soda cáustica é muito tóxica e corrosiva e solúvel em água. Ela tem como característica, que já é comum, que quando você coloca essa base na água, ela vai esquentar, né? Se você colocar num copo ou num recipiente de plástico, possivelmente ele vai derreter, porque ela libera muita energia, dependendo da quantidade que você adiciona, tá? É usada aí para desentupir pias, é usada também na fabricação de sabão e na indústria também. Tá? Além dessa, a gente tem aí o hidróxido de cálcio, que é conhecida como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada, né? Que vai formar a cal que a gente conhece aí, usada na preparação de argamassa, pintura de paredes, tá? Ela tem uma coloração muito característica e quando a gente coloca na água, né, para dissolver na água, a gente percebe que há a formação de um precipitado, né? Ela não consegue se dissolver, assim como o irmão dela, os irmãos da família 1A, né? Que são os metais alcalinos aqui, no caso. Então, esse aqui também é uma importante base, que é o hidróxido de cálcio. E a gente chega ao final aí dessa aula sobre bases, tá? A gente volta aí falando de algumas questões, exercícios sobre esse tema. Até a próxima.